Mateus 25:13. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. São instruções de Jesus quando ele fala a respeito da parábola das 10 virgens, 5 nécias, 5 prudentes. Elas traziam azeite consigo, e as 5 nécias não estavam preparadas e as suas lâmpadas estavam apagadas. Jesus está dizendo: olha, estejais atentos, sempre vigilantes, porque ninguém sabe o dia e a hora em que há de vir o Filho do Homem. Ninguém sabe o dia e a hora. Mas quando ele entra no capítulo, ainda no capítulo 25, na outra parábola, no versículo 14, ele diz assim, ele começa assim: pois será como um homem que, se ausentando-se do país, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. Olha isso. Porque isso também é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. No jardim do Éden, Deus deu ao homem o direito de exercer governo sobre toda a terra. No jardim do Éden, Deus deu a terra ao homem. Ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, domine sobre os répteis, sobre os animais, sobre as aves. Deus deu. Adão, ele transferiu este direito de governo, de domínio a Satanás, mas Jesus retoma esse domínio através da sua morte e da sua ressurreição. Ele tem as chaves, ele tem o domínio, toda a autoridade foi dada a ele. Agora ele dá a quem? Ele dá à igreja. Muitas vezes nós olhamos para Adão e nós pensamos: por que Adão pecou? Poxa vida, olha as consequências que ele trouxe sobre a face de toda a terra. Por que Adão entregou esse domínio a Satanás? Nós muitas vezes pensamos assim, e até falamos a respeito disso. E algumas pessoas até dizem: olha, se Adão não tivesse pecado, nem trabalho existiria. Ó. já faz uma heresia, porque o trabalho veio antes do pecado. Adão, ele foi colocado no jardim do Éden para lavrar a terra, para cuidar do jardim. Isso é trabalho. Mas Deus deu. Agora, na verdade, Jesus retoma, e Jesus, ele dá à igreja. Olha o que Jesus está dizendo: olha, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. Jesus está se preparando para a morte. Ele vai consumir a obra da redenção na cruz do Calvário. Ele vai assumir o meu lugar, o seu lugar de maldição. Ele vai atrair sobre ele os nossos pecados, as nossas enfermidades. Ele vai atrair sobre ele as maldições que nos eram impostas. E ele vai confiar a nós, igreja, a autoridade novamente para reinarmos sobre a terra. Ele toma o poder e a autoridade de Satanás e transfere a igreja, dizendo: olha, será também como um homem que está se ausentando. Jesus vai se ausentar por um tempo, e ele vai dar a nós, igreja, dons e talentos. Dons e talentos. E o texto diz que a um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos, e a outro ele deu 1 talento. Todos nós temos talentos, assim como todos nós recebemos uma porção de fé. Todos nós temos uma porção de fé dentro de nós, e esta fé, ela pode ser aumentada, ela pode ser ativada, e ela é ativada quando nós ouvimos a palavra de Deus. Não existe uma outra fonte para que a sua fé seja ativada. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Aquilo que você ouve gera em você fé, ou gera em você dúvida ou incredulidade. Michael Murdock, ele diz: nada entristece mais a Deus do que ser duvidado. Nada entristece mais a Deus do que ser duvidado, não ser acreditado. Jesus está falando: olha, certo homem ausentou-se do seu país, da sua terra, e ele confiou a terra, e deu esta terra aos seus servos. E a um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos, a outro ele deu 1 talento. E aquele que recebeu 5 talentos, ele granjeou, ele trabalhou, e ele multiplicou os talentos. Aquele que recebeu também 2 talentos, ele trabalhou, ele granjeou, e ele desenvolveu o seu dom, e ele também alcançou mais 2 talentos.
Quando o Senhor ele volta, ele vai prestar contas, e no reino de Deus tem prestação de contas. Aquele que recebeu um talento, ele foi e enterrou o talento. E aqueles que multiplicaram o talento, o Senhor disse a ele assim: olha, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, entra no gozo do teu Senhor. Entra no gozo do teu Senhor. Presta atenção, quando diz entra no gozo do teu Senhor, muitas pessoas podem até pensar e achar que simplesmente quando chegarmos ao céu. Eu quero dizer para você que multiplica talentos, existe um lugar reservado para você, de gozo, de paz, de alegria no Senhor. Entra no gozo, mesmo diante das adversidades, dos problemas, das guerras e das lutas, há uma chamada para você, da parte de Deus, por Jesus Cristo, que se comprometeu, que foi um servo fiel, que é um servo fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Eu recebo algumas informações de artistas que estão voltando para Deus nos Estados Unidos. Você pega o Justin Bieber, um dos jovens mais talentosos, que se embrenhou pelo mundo e com as suas canções fez tanto sucesso, e agora ele se volta para Deus. E eu tenho ouvido o testemunho de muitos outros, e eles estão dizendo: olha, nós não encontramos paz em nenhum outro lugar a não ser em Jesus Cristo. Aqueles artistas de Hollywood que influenciaram o mundo, eles perceberam que o final era o quê? Um coração vazio e uma vida sem sentido, e muitos estão se voltando para Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Muitos estão se voltando para Deus esses dias. A nossa chamada é para amarmos e servirmos. Nasci para amar, nasci para servir. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nasci para amar. Jesus é a expressão do amor do Pai, onde tomou o seu Filho unigênito, por amor a mim e a você, que éramos inimigos de Deus, e Ele enviou o seu próprio Filho para morrer a morte de cruz, assumindo o nosso lugar. Você pode pensar a respeito disso? Nasci para amar, assim como Jesus foi enviado pelo Pai a esta terra, e a expressão do seu amor, o amor que se entrega, o amor que se rende, o amor que se doa, o amor que assume o lugar de alguém que estava debaixo de condenação. É possível que nós ousemos morrer por um dos nossos filhos, é possível que até ousemos morrer pelos nossos amigos, mas dificilmente alguém ousa morrer assumindo o lugar de um inimigo. Foi exatamente isso que Jesus fez. Ele assumiu o nosso lugar. Quando nós olhamos para aquelas pessoas que estão nos presídios, nós as reputamos como pessoas más. Nós as reputamos como pessoas más e muitas vezes na nossa mente irreconciliáveis. Mas o mesmo Jesus que morreu por você, que é tão bonitinho, cheirosinho e aparentemente certinho, morreu por eles também. Nasci para amar. E quando nós pensamos em amar, se nós não atentarmos, vem uma incitação no nosso coração para que as pessoas morram. Esses dias são dias difíceis. Quando nós olhamos para a injustiça praticada por muitos que estão estabelecidos para julgar corretamente, e aos nossos olhos e diante de todo o cenário visível que se apresenta, julgam o contrário, condenam o certo e absorvem o errado. Isso causa uma indignação no nosso coração, ao ponto de muitas vezes nós invocarmos a morte sobre eles. Mas eu fico pensando, como Jesus vê?
como o Pai vê. E podemos até ficar confusos diante desse cenário todo que vemos na nossa nação e no mundo, tanta injustiça. O que Jesus faria? O que Jesus fez quando era injuriado, quando fora cuspido, açoitado, crucificado? E alguém pode dizer: apóstolo, mas eu não tenho sangue de barata. Mas eu quero trazer você para esta reflexão. Nasci para amar, nasci para servir. Estevão, quando estava sendo apedrejado, lá estava Saulo, consentido na sua morte. As vestes de Estevão foram colocadas aos seus pés. Estevão ora e diz: Pai, não lhes imputes esse pecado. Imagina isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nasci para amar, nasci para servir. Quando você chegou, colocou seu carro lá no estacionamento, alguém está lá com a camiseta escrita assim: servindo por amor. E você está aí sentadinho. Nós temos dezenas e dezenas de pessoas trabalhando neste momento para que você esteja aí recebendo a palavra. Pessoas que trabalharam a semana antecipadamente. Existem pessoas que estão servindo. Está vendo a Sueli ali toda? A Sueli senta sempre naquele lugar assim. Fica em pé aí, Sueli. A Sueli, essa jovem senhora. Deus que abençoe. A Sueli, ela me procurou. Sente aí, filha. Ela sempre anda assim, ó. E na semana passada eu cheguei no estacionamento, a Sueli estava lá com um bonezinho assim, uma viseirinha, um tênis. Ela falou: apóstolo, você nunca me viu assim? Eu falei: não. Mas ela me procurou e disse: apóstolo, eu quero servir na casa de Deus. Ela falou que o esposo dela não é crente, não é evangélico. Ele é crente, mas não é evangélico, né? E ele falou com o esposo falou: vai, me serve mesmo, Sueli, vai servir. E ela se colocou à disposição para servir. Ela falou: quero começar servindo lá no estacionamento. Ela tem servido ao Senhor por toda a sua vida e em outras áreas. Existem muitas áreas que podemos servir. Você pode servir ao Senhor na sua casa, abrindo as portas da sua casa, recebendo pessoas. Uma célula é uma forma de servir. Imagina você abrindo as portas. Existe forma melhor ou maior de se servir, recebendo pessoas para serem evangelizadas, discipuladas. Imagina. Fala: apóstolo, mas o preço é alto. O preço alto foi pago na cruz do Calvário. O preço maior. Alguém pode pensar assim: olha, abrir as portas da casa é um preço alto. É um preço alto, é um preço alto. Mas um preço maior foi pago. Jesus na cruz do Calvário sendo crucificado. Alguém pode perguntar assim: apóstolo, como eu posso servir? Você pode servir liderando uma célula, fazendo discípulos, abrindo as portas da sua casa, auxiliando, ajudando, se colocando à disposição. Existem muitas formas para servirmos no reino. E alguém pode pensar assim: mas que recompensa eu tenho? Eu me lembro de uma história, de um avivamento que veio sobre a Argentina, aquele grande avivamento que atraiu muitas nações, inclusive o Brasil descia para a Argentina para ver o que estava acontecendo e receber daquele avivamento. E você sabe que em conferências, congressos, muitas vezes os banheiros não param limpos. É muita gente, é multidão. Algumas pessoas preferem ter uma igrejinha pequena para que tenha tudo organizadinho, que os banheiros não sujem, que os copos, né, estejam todos no lugar. Mas avivamento muitas vezes traz aquele movimento. Lógico que precisa ter organização. E lá estava um empresário, um mega empresário, um homem milionário, limpando os banheiros daquele congresso, daquela conferência. E o irmão entrou, que conhecia o empresário, e assustou. Falou: você limpando o banheiro? Não, eu limpo no seu lugar. Ele falou: não, estou aqui para servir. No reino de Deus é tão extraordinário que nós somos iguais. Amém? Nós temos aqui pessoas de todos os níveis de desenvolvimento intelectual e formação. Mas quando nos encontramos, somos todos irmãos.
Isso não é maravilhoso? Temos médicos, advogados, engenheiros, temos servidores públicos, municipais, temos tudo, pessoas que servem na Solurb, temos tudo. Todos os níveis da sociedade. Mas aqui nós somos iguais. Isso é maravilhoso. Estamos sendo instruídos na palavra para nos tornarmos iguais a Cristo. Jesus, Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso modelo. Jesus, Ele serviu o tempo todo. É tão extraordinário atentarmos para a palavra, porque Jesus, Ele sabia, a Bíblia diz que Ele sabia quem Ele era, que Ele tinha vindo do Pai, que estava voltando para o Pai. E sabendo quem Ele era, e que o tempo estava se cumprindo, a Bíblia diz que Ele tomou uma toalha, Ele tirou as vestimentas de baixo e colocou uma toalha, cingiu-se e começou a lavar os pés dos discípulos. Começou a lavar os pés dos discípulos. Ele diz assim: olha, aqui neste mundo, aqueles que são servidos, eles são os maiorais neste mundo. O que serve neste mundo é o menor. Mas eu quero dizer para vocês, no reino de Deus, se você quer ser o maior, se coloque à disposição para servir. A mais alta patente no reino de Deus alcança aquele que serve. Simples assim. Zebedeu, ele tinha 2 filhos, Tiago e João, discípulos de Jesus. E a mãe de Tiago e de João veio e se prostrou diante de Jesus, adorando. Jesus falou: o que você quer? Imagina aqueles filhos que vêm cheirando o pai, encostando na mãe, e quer alguma coisa. E Jesus já percebeu logo, ela está querendo alguma coisa. Agora tem filhos que não, né? Já chega tomando mesmo, meteu a mão no bolso e vai levando. Mas alguns filhos assim, mais obedientes, eles chegam, dão um cheiro, né? Dá encostadinha, e depois você tem aí um realzinho. Apresenta a sua necessidade. A mãe de Tiago e de João veio, ela veio a Jesus e disse: olha, eu tenho sim um pedido para fazer. Que um dos meus filhos, o Tiago, sente à tua esquerda e o Joãozinho à tua direita, quando entrares no teu reino. Que pedido maravilhoso de uma mãe, né? Que Tiago sente à direita ou à esquerda, que os meus filhos estejam lá, um à direita e outro à esquerda. Jesus falou: isso não compete a mim. Os outros 10, que eram 12 apóstolos, ficaram indignados com o pedido da mãe de Tiago e de João. Quem sabe eles queriam o mesmo lugar, né? A mãe antecipou, falou: estragou o nosso plano. A Bíblia não fala, mas eles ficaram indignados. Aí Jesus vai trazer o ensinamento, falou: olha, aqui você está querendo ser o maior? Então, aqui neste mundo, nesse século, o maior, sim, é aquele que é servido. Mas no reino de Deus, o maior é aquele que serve. Se você quer ser o primeiro, sirva. Se coloque à disposição. Filipenses capítulo 2 diz assim: olha, que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. A si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo. É o que o texto diz. Ele assumiu a forma de servo. Aparentemente, quando você se coloca assim, você está perdendo. As pessoas começam a pisar em você. Você diz: não, se eu começar a agir assim, as pessoas não pisarem em mim. Mas eu quero dizer para você, quando você começa a servir, mesmo que por alguns minutos ou momentos ou tempo, até pareça que você está sendo diminuído, você está perdendo, depois vai começar o processo de exaltação. A Bíblia diz: pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, que toda língua confesse que Ele é o Senhor. Olha só, Jesus, Ele decidiu deixar a glória de Deus, os céus, Ele deixou o céu, Ele veio à terra, Ele se fez homem, se colocou à disposição para amar e servir como nenhum outro.
mas hoje Ele está assentado à destra do Pai. Esse é o destino para todos aqueles que amam e todos aqueles que servem. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta do capítulo 13, 1 Coríntios, eu quero destacar aqui o que ele diz. Olha o que ele está dizendo: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Ele não está desprezando a língua dos anjos, ele não está desprezando ou diminuindo a importância de se orar em línguas, mas ele está dizendo assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, serei como o metal, o bronze que soa, e como o sino que tine. Nada serei se não tiver amor, nada disso me aproveitará. E alguém pode pensar assim: mas como que pode alguém dar os seus próprios bens para os pobres e mesmo assim não ser amor? Isso é possível? Lógico que é possível. Pessoas que fazem isso simplesmente para uma autopromoção, para engrandecer o seu próprio nome. Isso existe? Lógico que existe. Ainda que eu desse todos os meus bens, isso não está dizendo que você não deva partilhar, e o dízimo é uma das melhores formas de compartilhamento. Pessoas vão ser alcançadas. Mas é o que ele está dizendo. Olha o que ele diz. Ele faz duas afirmações: o amor é paciente, o amor é benigno. E ele usa 8 expressões dizendo: não arde em ciúmes. Quando eu era adolescente, o sonho da minha mãe era que eu tocasse um instrumento. Fui criado na igreja, e ela, com todo sacrifício, ela comprou um violão para mim. E eu entrei na escola para aprender a tocar. Nós morávamos umas 7, 8 quadras da igreja. A gente ia a pé, aquelas ruas não tinham asfalto e nem iluminação pública. E eu voltando para casa, olha a cabeça de adolescente. Voltando para casa, minha mãe caiu com o meu violão. Irmão, arranhou todo o meu violão. Meu irmão, eu fiquei muito indignado. Eu não quero mais esse violão. Olha só, ciúmes do violão, ao invés de estar preocupado com a minha mãe, cabeça de adolescente. E ao invés de eu chegar para minha mãe, tomar a minha mãe e falar: mãe, não é nada, eu fiquei indignado. Olha o sentimento, fiquei muito indignado. Imagina um trem desse. Coisas. Muitas vezes toma o lugar de gente, e a gente se apega mais às coisas do que a gente. Eu vi o slogan de uma empresa: gente servindo gente. Entrei num restaurante uma vez: aqui a minha família serve a sua família. Há uma recompensa para aqueles que servem, em todos os sentidos. Mas olha o que o apóstolo está dizendo: o amor não arde em ciúmes, não se ufana, você vai gloriar-se, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se enfurece, não se ressente do mal e não se alegra com a injustiça. O amor se regozija com a verdade. E aí ele diz: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aí ele conclui dizendo: o amor nunca falha. Você pode dar um aplauso a ele? E eu vou encerrar com as palavras de João, que ele diz assim, 1 João 4, 7, 8, ele diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é amor. Nasci
para amar, nasci para servir. E hoje nós estamos neste lugar para cearmos. E nós vamos tomar a ceia em memória ao nome dele e à obra que ele fez por nós na cruz do Calvário. Você vai participar da ceia nessa perspectiva: nasci para amar, nasci para servir. Jesus é o meu modelo maior, e assim como ele me amou, eu vou amar os meus irmãos, e vou amar até os meus inimigos e orar por eles. Se não é tão fácil amar os amigos, agora Jesus está dizendo para nós amarmos os nossos inimigos e orarmos por eles. Esta é a essência de Jesus, esta é a essência da igreja. Estão prontos? Curva a sua cabeça. Pai Santo, nós te adoramos, nós te bendizemos. Engrandecido e exaltado seja o teu nome para todos sempre. Nós te agradecemos, ó Pai, por Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor, que assumiu o nosso lugar na cruz do Calvário. E hoje estamos aqui para trazermos à memória a extraordinária obra da redenção, o preço que foi pago pela morte de Jesus, o teu Filho. Deus, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, a disposição de nos entregarmos mais e mais para alcançarmos os perdidos, compartilharmos as boas novas do Evangelho. Pai, que toda indiferença seja tirada do nosso coração e que sejamos batizados por este amor para alcançarmos os perdidos, que possamos viver neste tempo presente, neste século, Deus, este propósito pleno. Glorifica, ó Pai, o teu nome, exalta o teu nome através das nossas vidas.